A graça e a paz para todos, irmãos e irmãs, nesta noite queremos meditar na palavra do Senhor, no livro do 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Para a nossa meditação nessa noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações através da sua palavra, que diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande um homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, lhe deram livremente aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. E saíram da tropa da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que lhe servia, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: tomará que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. E então Naamã notificou ao Senhor, dizendo: assim me falou a menina que lhe da terra de Israel. Amados e queridos irmãos, nós vemos dentro desta palavra a qual o Senhor fala poderosamente ao nosso coração nessa noite. Nos fala a respeito de uma história de um homem, de um profeta por nome de Eliseu. E também a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Naamã. Mas eu vejo também em cena uma personagem a qual a Bíblia não nos revela a respeito do seu nome. Só fala uma menina. E a Bíblia também nos mostra que este homem, Naamã, sendo chefe do exército da guarda do rei da Síria, era um homem que tinha muito respeito diante do seu Senhor ou diante do reino do rei da Síria. Porém, existia algo na vida dele que era uma lepra. E a Bíblia diz que esse homem ele é um homem muito valoroso, e por meio dele, muitas vezes, Deus livrara a Síria dos seus inimigos. Mas vemos que dentro desta palavra, meu amado e querido irmão, Deus mostra a respeito do que lhe poderia acontecer na vida de um homem que precisava de receber da parte de Deus um milagre. E vemos dentro desta palavra, meu amado irmão, aqui eu quero falar a respeito de cada mergulho, de que significa cada mergulho a qual Naamã fez para alcançar a vitória. A Bíblia fala a respeito do primeiro mergulho, está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 11 e 12, e disse a Naamã precisava se humilhar para Deus o exaltar. Então, o primeiro mergulho que Naamã foi submergido
naquele rio chamado o rio ali que estava ali em Israel. É o mergulho da humilhação. Aquele homem era muito famoso. Aquele homem era um homem muito respeitado por o rei da Síria, por os exércitos e circunvizinho. Mas aquele homem, ele era cometido por uma lepra. E Naamã, quando ele recebe a mensagem do profeta Eliseu por meio do seu mensageiro Geazi, disse: vai ao rio Jordão e dá 7 mergulhos, que a sua lepra será restaurada. Naquele momento, aquele homem endureceu o coração. Aquele homem, ele começou a se indagar e dizer tantos rios para o profeta nos enviar. E o Senhor nos envia logo ao rio Jordão. O rio Jordão era uma água muito impura, uma água não era muito bem tratada. E havia muitos rios em Israel. Mas Deus queria que Naamã desse o primeiro mergulho, simbolizando a humilhação diante do Senhor. E a Bíblia diz que o primeiro mergulho é considerado como um mergulho da humilhação, porque Naamã precisava de algo, e para ele receber, ele tinha que se humilhar, e para ele se humilhar, ele tinha que se mergulhar no rio Jordão, e porque Deus conhecia o coração de Naamã. E agora nós queremos falar a respeito de Tiago capítulo 4, versículo 10, diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então Naamã precisava de receber vitória. Não tem como receber vitória se não se humilhar diante da presença do Senhor. Não tem como receber vitória se não descer aquebrantado diante da presença do Senhor. E agora nós iremos falar a respeito do segundo mergulho, que fala o mergulho da quebra de orgulho. Naamã era um homem muito respeitado no meio da nação da Síria. E Naamã era um homem orgulhoso, porque ele vivia debaixo de um privilégio. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito respeitado, mas dentro dele havia uma enfermidade. E aquela jovem, observando que Naamã era enfermo, ele disse: se o meu Senhor soubesse, ou fosse até a Israel, que lá ele seria curado, seria restaurado desta enfermidade. E a Bíblia nos revela que a mulher de Naamã fez saber a Naamã a respeito do que aquela menina havia falado a respeito de um profeta chamado Eliseu. E aqui Deus, no segundo mergulho, Naamã precisava de receber um aquebrantamento, ser aquebrantado, tirar o orgulho e descer. E a Bíblia diz que no versículo em diante, o servo de Naamã disse: meu Senhor, se o profeta te dissesse faria isso, tu não faria? Então faz conforme a palavra do profeta. Dai ouvido à mensagem do profeta. É você que precisa da cura. Então vai lá e faz da maneira em que o profeta de Deus falou contigo. E a Bíblia diz que no segundo mergulho, que simboliza a quebra de orgulho. Aí nós vimos a respeito do terceiro mergulho que Naamã precisava dar, que é o mergulho da fé. Primeiro ele se humilhou, segundo ele se aquebrantou, e agora Naamã precisava ter fé para receber a cura. Meu amado e querido irmão, nessa noite, você que está diante de uma peleja travada contra a tua vida,
Para você tomar posse de vitória, é necessário você ter fé. E Naamã, naquele momento, ele estava dando o terceiro mergulho, que simbolizava o mergulho da fé. E agora nós vamos em diante, no quarto mergulho, o mergulho da obediência. Naamã precisava obedecê-lo, porque era uma ordem de Deus que havia dado ao profeta para que ele transmitisse até Naamã. Era o mergulho da obediência. Aquele que obedece, irmão, ele recebe vitória. Aí nós vamos falar mais em diante do quinto mergulho, o mergulho da restauração. Quando o crente se humilha, quando o crente é aquebrantado, quando o crente usa a fé, quando o crente ele faz todo esse requisito, ele passa agora a ser restaurado. Oh, meu amado irmão, havia vários processos na vida de Naamã até chegar o momento dele receber a vitória. E a Bíblia diz que quando ele, no quinto mergulho, que simbolizava a restauração, Naamã se humilhou e quebrantou diante de Deus. O coração de Naamã agora já estava ansioso para receber a vitória. Ele estava buscando aquela cura para aquela enfermidade, porque ser leproso era ser excluído. Uma pessoa leprosa não tinha muita, embora ele tinha muitos privilégios, mas ele era restrito. E agora o sexto mergulho, que é o mergulho da gratidão. Será que você nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, é necessário você dar o sexto mergulho, que é o mergulho da gratidão perante o Senhor. Agradeça a Deus. Adorar a Deus quando tudo vai bem, isso não é adoração, mas adorar a Deus no momento mais difícil da tua vida. E aqui ele estava dando o sexto mergulho, o mergulho da gratidão, agradecendo a Deus naquele momento. E a Bíblia fala a respeito do sétimo mergulho, que é o mergulho da adoração. E quando chega, irmão, primeiro o mergulho da humilhação, terceiro o mergulho, segundo o mergulho da quebra de orgulho, terceiro o mergulho da fé, quarto o mergulho da obediência, quinto o mergulho da restauração, sexto o mergulho da gratidão. Agora vem o último mergulho, que é o mergulho da adoração. Quando você se prostra diante de Deus e começa a adorar a Deus com sinceridade, o céu se abre sobre a tua vida, meu querido irmão. Então, nesse momento, irmão, é momento de nós adorar a Deus. É momento de eu e você clamar em prol da Amazônia, das pessoas que estão ali em pânico pela epidemia do coronavírus que tem assolado aquele estado da Amazônia, onde muitas pessoas estão descendo. Então, nessa noite, comece a adorar o Senhor, comece a clamar a Deus em prol da Amazônia, comece a clamar a Deus em prol das vidas que ali estão passando por dificuldade, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está falando no teu coração nessa noite. Comece a adorar a Deus, querido, nessa noite, em meio à prova. Comece a levantar as mãos para o alto e dizer: Senhor, eu te adoro pela tua majestade, pela tua grandeza, pela tua soberania, pela tua plenitude, pela tua grandeza, que você vai ver
o que Deus vai fazer na tua vida. Essa tristeza que tem cercado o teu coração para tentar te sufocar a tua caminhada, essa tristeza que tem batido na tua porta para querer fazer você parar, você vai ver que a Bíblia diz que diante da presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria. E no momento que Naamã cumpriu todas as ordenanças do profeta, que ele desceu ao 7º mergulho, a Bíblia relata que Naamã saiu curado daquela lepra. Então nessa noite dá os 7 mergulhos diante da presença do Senhor nessa noite, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida nessa noite. Deus vai fazer o impossível na tua vida. Deus vai fazer coisas grandes, tremendas na tua vida. Mas para isso você tem que confiar plenamente nas promessas do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Que Deus em Cristo continue falando no profundo do teu coração nessa noite. Em nome de Jesus.